Então, para mim, ou vai ou racha. Ou ele bota esse time para jogar do jeito que ele gosta, ou ele vai sucumbir a pressões. Uma coisa aqui que me chamou a atenção, eu queria dividir com a mesa. Sampaoli é melhor que o Jesus? Eu não tenho dúvida, como técnico. Como treinador, sim. Como treinador, sim. É óbvio que o Jesus tem essa relação com o Flamengo que é incrível, óbvio. Quem já teve a oportunidade de ver um dia a dia de treinos do Sampaoli, assim, eu já conversei com algumas pessoas, assim, isso que é de outro mundo, assim, é impressionante. Sim, sim. O método, como você olha pro jogo e vê o resultado do treino. Você tá feliz, né, rubro-negro? Eu sei que você tá feliz. Cara, não é pra menos, né? Começamos com o pé direito, vencemos na estreia do Campeonato Brasileiro por 3-0, onde existia uma desconfiança muito grande. Graças a Deus, galera, o saldo foi muito positivo, né? Aos olhares de Sampaoli, o Flamengo hoje amassou o Curitiba. E eu separei aqui pra vocês o linha de passe analisando o jogo. Se você é rubro-negro e tá feliz, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. Quero te pedir humildemente, me segue lá no Instagram, me ajuda aí, você aí, cara, que tem Instagram, que segue todo mundo e não me segue, link no primeiro comentário fixado, me segue lá, tá bom? Vai lá que eu vou te dar um oi, só mandar um direct, é isso aí. As imagens aqui são da ESPN Brasil, Grupo Disney. Vou deixar na descrição o link como créditos ESPN. Simbora, vamos lá, galera. Mas as coisas têm uma excelente possibilidade de andar bem a partir de agora, porque ele é um excelente treinador. Imagine o Gerson, se está feliz ou não está feliz. Nossa, já trabalhou com ele, com a chegada do treinador com quem ele trabalhou no Olympique de Marseille. Até o uso dele pela esquerda com funções muito mais ofensivas é uma possibilidade. Agora, não dá para imaginar que o Sampaoli vai se preocupar com se jogador A está feliz com o seu papel, isso ele não se preocupa. Ou se não está, se jogador A ou B quer marcar ou não quer marcar, ninguém vai deixar de marcar. E eu acho que ele vai fazer o que ele sempre fez. O futebol dele é um futebol caracterizado, né, pelo sistema que ele utiliza, a forma como ele trata os jogadores, a sua obsessão pelo futebol ofensivo. Eu acho muito interessante a volta dele ao futebol brasileiro, dessa vez dirigindo um elenco que tanto dá a ele o que ele quer, mesmo que ele tenha essa coisa, não, traz, ele já disse, não precisa trazer ninguém agora. Sim. Agora não precisa. Mas daqui a pouco ele começa a pedir. Daqui a pouco. Uma derrotinha, um empatezinho maroto. Eu não sei se é para isso, mas assim, até o final do ano ele já vai começar Um goleiro que sai com o pé. Tem goleiro que sai com o pé, que é o Santos. Um meia cujo nome surpreende e é polêmico. Eu, como técnico, não tenho dúvida nenhuma. É melhor, inclusive, que o Jorge Jesus. Ponto pacífico. O que me preocupa é o terreno das relações humanas. Né? E o pouco tempo para isso. Para já ter resultado. Mas mais do que isso, o terreno das relações humanas. Né? Não estar preocupado se o jogador quer marcar, ou vai ser escalado, ou não vai ser escalado, se vai fazer biquinho. Será que politicamente no Flamengo há como sobreviver a isso? O estado de coisas que é o Flamengo. Inclusive como a diretoria age em relação aos técnicos, em relação a esses casos que foram muitos nos últimos tempos. Né? Então, para mim, ou vai ou racha. Ou ele bota esse time para jogar do jeito que ele gosta, ou ele vai sucumbir a pressões. Uma coisa aqui que me chamou a atenção, eu queria dividir com a mesa. Sampaoli é melhor que o Jesus? Eu não tenho dúvida, como técnico. Como treinador, sim. Como treinador, sim. É óbvio que o Jesus tem essa relação com o Flamengo que é incrível, óbvio. Quem já teve a oportunidade de ver um dia a dia de treinos do Sampaoli, assim, eu já conversei com algumas pessoas, assim, isso que é de outro mundo, assim, é impressionante. Sim, sim. O método, como você olha pro jogo e vê o resultado do treino. As mesmas pessoas dizem que o homem é difícil. Muito difícil. É muito difícil. É muito difícil e quando gera fraturas, quando gera rupturas internas, são normalmente insanáveis. Então, ele precisa realmente que todo o contexto funcione e que não haja essas rupturas. Quando a gente fala de Santos, quando a gente fala do Atlético, o Santos teve todo um estadual ali para ele conhecer o ambiente, para ele arrumar algumas coisas e tal, e fazer o grande brasileiro que fez. O Atlético ele chega e tem a pandemia, né? E tem a pausa do futebol por um tempo, então o trabalho acaba se alongando até começarem os jogos mais importantes.
Não é um trabalho perfeito, porque o time, na reta final, mostra muitas fragilidades defensivas, que também é outra característica do trabalho dele, né? Exatamente. São times que jogam muito no risco. De vez em quando desanda. Agora, o risco também faz parte do trabalho dele e também é uma virtude, né? Muitas coisas boas que o trabalho dele mostra é porque ele joga no risco, é porque ele joga dessa maneira. Veja o time que jogou hoje com uma certa preparação, por exemplo, para um momento que foi muito importante do jogo, que é a volta do Bruno Henrique. Foi um Flamengo em desenho muito parecido com o Flamengo lá de 19, né, com um jogador mais agudo pela esquerda, um pela direita que vem trabalhar por dentro. Gabigol ali, essa que é a principal questão, né? Porque o Sampaoli vai querer jogar com Gabigol ou Pedro, ou não vai querer jogar com Gabigol e Pedro? Ele vai gostar de jogar com 2 homens abertos, porque, por exemplo, como ele vai usar o Gerson? Porque no Olympique de Marseille o Gerson para ele era atacante pela esquerda em muitos momentos. Sim. Era 3-4-3 e o Gerson não servia para ele como meio-campista. O Gerson servia para ele como um atacante de lado, um meia aberto, podemos dizer assim, em alguns momentos. Então são várias situações que ele vai adaptar, mas eu entendo que potencial para fazer o time jogar bem ele tem, e assim, nem acho que demore muito, porque é um cara que como é que ele vai lidar? Tem muita coisa para a gente discutir aqui, mas só para voltar nisso. Como é que ele vai lidar com a situação Pedro e Gabigol, a partir do momento que o Gabigol deu uma entrevista dizendo que tinha conversado com o Vitor Pereira, que quer voltar com a posição dele, que é a posição que ele quer, que ele vai brigar por essa posição, etc. Ele vai falar, a conversa não foi comigo. E no momento em que o Pedro é sacado do time, entrou hoje, fez o gol e tal, e que claramente não gostou, porque entende que a fase dele é melhor que o Gabigol. E até é mesmo, a gente discutir isso aqui até é mesmo. Pega o número de gols que cada um fez. Como lidar? Porque pelo esquema Sampaoli, não me parece, ele pode mexer, não me parece que tem espaço para os dois, vai ter que ser um ou outro. Essa resposta ela não é exata. Uma velha pergunta. Você tem algumas variáveis para colocar sobre a mesa. A primeira é que, como a gente observou, time de sucesso de São Paulo no Brasil, especificamente, recentemente, são com 2 homens combinantes. Então, com 2 pontas de outras características. Isso. Recentemente, a gente ouviu também do Gabriel que ele quer jogar um pouco mais próximo ao gol. Será que ele toparia esse cara um pouco mais aberto novamente pelo Sampaoli? Não se sabe. E seria mais aproximado do que ele fazia com o Dorival, é isso? Você tem entrevistas e conversas de um Sampaoli que diz que, se for o caso, ele pode adaptar, moldar uma ideia dele, porque o time funciona melhor de outro jeito, pela característica dos atletas. Então, o que vai ser mais importante nesse debate? Tem muita coisa sobre a mesa. Eu acho que não dá para cravar, vai funcionar, ou vai ser Pedro e Gabigol, vai ser Pedro ou Gabigol. Tem uma questão, o Pedro deixou muito claro, de fato, para mim a temporada dele é melhor que a do Gabriel, e o Mário Jorge não consegue explicar muito bem porque que ele opta pelo Gabriel. A mobilidade... não colou. Todo respeito, é o Coritiba. Não colou, É o Coritiba. Então é melhor fazer o básico, você não tem muito tempo para treinar. Agora, sobre Jesus e São Paulo, eu tenho dúvida. Eu não consigo afirmar que... Porque uma coisa... quantas vezes a gente falou aqui, no ano passado, da chegada do Vitor Pereira ao Brasil, ou da ida dele para o Flamengo, que de fato ele é um grande treinador. Eu acho o Vitor Pereira um grande treinador. Ele não virou a pior pessoa do mundo pelo que aconteceu no Flamengo. E quantas vezes a gente precisa contextualizar também o que é o clube onde o treinador está chegando. Então, eu não sei dizer se o Jorge Sampaoli é mais treinador que o Jorge Jesus. Em que contexto? Para qual trabalho? Com qual autonomia? Com acho qual que é um treinador com mais ideias, mais ousado. Mas quando eu penso em Flamengo é muito difícil. Eu preciso pensar no Flamengo. Claro. São Paulo está chegando ao Flamengo. Sim, não dá para simplesmente... O habitat do Flamengo é inquestionável para o Jorge Jesus. Mas aí o Flamengo é capaz de tratar gente que sabe muito de bola como completo ignorante. Sim. O fulano sabe muito de bola, mas ele não deu certo em 3 meses, não sabe nada. Pode potenciar um Jesus que fora do Flamengo jamais o que foi o que foi no Flamengo. É que eu acho que eu não consigo, no debate, no momento, porque a gente acaba, parece que a gente está só... mas quem é melhor? Aquela coisa, né? Quem é melhor? A ou B? Fulano ou Beltrano? Eu tenho que trazer, para mim, o contexto. Deixa eu dar a minha humilde opinião. O Sampaoli está chegando agora, ele tem que se provar no Flamengo. O Jorge Jesus já se provou, então, ponto final da minha parte. Jorge Jesus melhor que o Sampaoli. Flamengo. E o contexto do Flamengo, até que me provem o contrário, o Jesus ainda é o grande papa ali da cadeira. Se isso é bom, se não é, como o Flamengo se relaciona com essa pressão. E aquela novela de sempre. Diz que fez proposta, diz que negou, agora que negou, podendo. Parece que o Flamengo sempre tem que ir lá beijar a mão. Não temos técnico. Confere se Jesus quer. Ele não quer, então vamos para outro plano. Confere se Jesus está disponível. Então, tipo assim, ele construiu isso e ele, inclusive, tem muito medo de perder. Ele enrola o Flamengo como enrola, porque o termo é esse, ele enrola como poucos, porque para ele é mais interessante. Poxa, eu queria, mas não deu.
Eu queria, mas o preço não era esse. Eu queria, mas eu tinha outro compromisso. Eu queria, mas ter a família. Sempre tem uma coisa ali no meio do caminho, então ele é tratado no imaginário como... Então eu não consigo descolar, só para te passar, André, sobre o Sampaoli, Jesus e o Flamengo. Mas só vai dar para ter uma ideia mesmo se o trabalho do Jorge Sampaoli andar com tempo suficiente para ele conquistar ou não conquistar, a gente poder fazer rápido isso. Uma comparação. Agora, vai ser assim, a maneira como o Flamengo vai tratar esse técnico vai ser a mesma como tratou o Jesus. Vai entregar ele, mesmo grupo de vai entregar ele o departamento de futebol e resolva tudo é seu, é o poder supremo. O Jesus mandava em tudo. O São Paulo vai mandar em tudo também, mesmo porque ele não trabalha de outra maneira. Sim. Ele inclusive, traz o próprio gerente de futebol, com não ele. Tem, ele assume. Curioso, né? Você trazer o seu chefe com você. É bom, né? Isso é bom, né? Bom pra caramba. É impressionante. Pode concluir, André. Mas é isso aí. Mas quanto maior o pacote, melhor pro Flamengo. O Flamengo quer mais é que terceirize a responsabilidade. Isso. Mas tem a volta também. Manda todo mundo embora. Aí quando não dá certo, o cara também fica com toda a bucha. Agora, eu acho assim, o Sampaoli fez grandes coisas no futebol, grandes coisas. O que ele fez com a seleção do Chile, ele coloca o Chile num patamar que o Chile nunca teve em 100 anos de Copa América, em 100 anos de futebol. Não teve Chile como o do Sampaoli. Fez também em clube dentro do Chile. E fez bons trabalhos na Europa, Sem deixar de fazer a justiça, a semente plantada pelo Bielsa, né? Que não é algo para diminuir o que o São Paulo fez, mas já havia uma cultura ali. Né? Em contrapartida... É claro dizer que o São Paulo foi mais importante do que ele. Mas aí ele coloca a conquista como Mas é o mesmo São Paulo que foi submetido a um constrangimento em época de Copa do Mundo por uma seleção, que os jogadores escantearam ele, as câmeras mostravam. Né? Sim. Então, qual São Paulo? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Por isso que eu acho que ou vai ou racha. Ou ele bota esse time para jogar o que todo mundo quer, ou ele vai ter vida curta como outros tantos tiveram. Agora, para jogar o que todo mundo quer, é com ou sem Everton Ribeiro, hein? Porque sempre sobra para ele, né? Vamos contratar alguém, tira o Everton Ribeiro. Vamos mexer alguém, tira o Everton Ribeiro. Não sei o quê, põe o Everton... Vou contratar um goleiro, tira o Everton Ribeiro. Um negócio impressionante, impressionante. E a fase não está boa, hoje ele não jogou bem de novo, tá? Tem uma série de circunstâncias que levam o jogador também a queda de desempenho e tal. Acho que pode estar ligado diretamente à questão de ter ou não os dois atacantes, por exemplo. Então. Acho que passa muito por aí. Se ele quiser ter os dois, ele passa a ser um candidato a não estar no time. Mas aí a gente precisa entender, a gente precisa ver os primeiros jogos, precisa ter uma ideia, assim, porque de fato é difícil projetar sem ter visto pelo menos um treino, um primeiro jogo com ele, né? Se ele quiser ter um jogador só, não quiser o Gabriel, quiser outro tipo de jogador caindo pela direita, e já lançar a mão do expediente habitual de quero o reforço para cá, que aí trazendo só esse nome aqui vai ficar do jeito que eu quero. Acho que é claro que a gente tem que fazer projeção, mas precisa entender qual o Sampaoli. Acho que foi o professor que falou, qual o Sampaoli está chegando ao Flamengo? Esse festejado? Não, porque o sonho dele era trabalhar no Flamengo, então ele vai se adaptar aos valores que tem, ele vai entender a importância de Everton Ribeiro, que eu acho que ainda tem muita importância. E a gente porque se for aquele Sampaoli do 1 de referência, o Everton Ribeiro está no time, ou não? Hoje? É. Pelo elenco que tem. Pelo elenco que tem. Tá, mas aí você tem que pensar outra coisa. Você tem Gabriel, Pedro, Arrascaeta, Bruno Henrique. Com a volta, o Bruno voltando aos pouquinhos, né? Em algum momento o Bruno vai estar nessa conversa de novo. Porque, aliás, no lado dele ali, o Cebolinha, por exemplo, também não está bem, não foi bem hoje. A gente está falando de Pedro e Gabigol. Se abre mão de ponta, se abre mão de... A gente consegue cravar que não, esse jogador aqui que é um ponta, que tem uma característica assim, podendo mudar com o São Paulo, está fora, também é um nome que vai estar no balaio. Até o Marinho pode ressuscitar agora. O melhor momento do Marinho na vida dele foi com o São Paulo. Foi com o São Paulo. Marinho pode ressuscitar, a gente tem a opção do Everton Cebolinha. Ressuscitar. O Gerson, como o Léo lembrou, pode numa outra função mais ofensiva, e aí a gente vai ter uma outra discussão sobre como ele vai repor isso lá no meio do campo. Né? Sim. É por isso que é um técnico especial, diferente. É um cara que você tem muita coisa para pensar a partir de um trabalho dele. Eu acho bem interessante. As escalações do Santos eram sempre uma surpresa. Em relação à forma de jogar, é interessante a gente observar, né? Se houve uma incompatibilidade entre o jeito de jogar do Vitor Pereira, o futebol que o Vitor trouxe, o futebol que ele tem, no qual ele acredita, e as características, digamos, naturais de vários jogadores do Flamengo, principalmente aqueles do ataque acima da média. O Vitor viu o jogo de uma forma, esses jogadores precisam jogar de outra forma. A chegada do Sampaoli é mais uma questão a ser resolvida, porque ele também pensa o futebol de uma maneira mais posicional. Então, como que jogaram os times dele? Tem sempre 3 jogadores envolvidos na saída de bola, às vezes o goleiro
esse terceiro homem, Sim. às vezes alguém baixa, aí acaba dependendo de como o time adversário marca essa saída de bola, com quantos jogadores, então ele faz uma conta matemática. Quantos eu preciso aqui para ter um a mais? Né? Porque ele não abre mão de 5 jogadores na frente. No momento em que os times deles se estabelecem no campo do adversário, às vezes com 2 jogadores na primeira linha, 3 na segunda e esses 5 quase dentro da área do adversário, ou 3 e 2, com o Santos era mais comum 3 e 2. Sim. É um problema para o time adversário defender, e ele vai insistir nisso. Então ele vai precisar da chegada de 5 jogadores na frente. O Flamengo tem uma fartura de atacantes para ele trabalhar, para ele escolher, para ele entender. Mas esses jogadores, eles vão ter que, primeiro, também compreender essa maneira de jogar. Em segundo lugar, colocar-se à disposição. E em terceiro, se esforçar ao máximo para fazer isso funcionar. Mas não tem sido esse um problema, André? Então, com o Paulo Souza, com o próprio Vitor Pereira, até com o Domi, lembrando que o Domi não era um treinador do tamanho de Vitor Pereira, de Paulo Souza, do que é o Sampaoli, mas quando tentou mexer, tem que adaptar, precisa da disposição, precisa entender, demora um pouquinho e tal. Essa é uma questão. Não vai ser um problema? Essa é uma questão a ser vista, porque é um futebol posicional. Ele não é dogmático, mas é um futebol essencialmente posicional. E os jogadores do Flamengo, eles têm uma cultura de futebol que é diferente dessa. Eu não estou falando certo, errado, melhor ou pior. Sim. Eu estou apontando as diferenças. E não significa que não vai dar. Mas em tese todos os jogadores devem ser profissionais e fazer o máximo para que a ideia do seu técnico dê certo. É verdade. Mas se fosse assim, haveria muito menos demissões. Sem dúvida. Tá aí, galera. Antes da gente ir pro papo do jogo, é o seguinte, você já me seguiu lá no Instagram? Cara, dá essa moral pra mim, você aí que segue todo mundo e ainda não me segue, cara. Poxa vida, hein? Me ajuda aí. Link no primeiro comentário fixado, Instagram, Marcos Fla React. Dessa moral, quero ver você lá, hein? Vamos trocar uma ideia lá. Manda um direct que eu respondo, tá bom? Muito bem, agora vamos falar aqui um pouquinho do jogo. Primeiramente, quero falar que gostei do jogo, né? Antes do jogo, eu estava apreensivo, calado, preocupado, com aquele negócio na cabeça, como será que o Flamengo vai se apresentar hoje? Daí eu vi o homem lá em cima, no camarote do Flamengo, junto com o Marcos Braz, e ele tava de olho, hein, galera? Desde o começo do jogo, né, a TV buscava ele, mostrava o Sampaoli lá assistindo o jogo. Cara, a disposição que os jogadores mostraram em campo hoje foi impressionante. Eu fui em Maringá, aqui perto de casa, assistir o jogo no estádio Willie Davis, e o Flamengo fez a pior partida do século. Sei lá se foi ou não, mas fez um jogo horrível, né? Na Copa do Brasil, perdendo para o Maringá de 2-0. O que eu vi hoje em campo contra o Curitiba foi disposição, garra, força de vontade, raça, tesão. Tinha de tudo, cara. Os jogadores hoje correram pra caramba. Será que correram para mostrar serviço para o Sampaoli? Será que a ficha caiu, ficaram com vergonha na cara e resolveram jogar bola? Pois é, são as perguntas que a gente se faz, né? Não sei, só sei que funcionou. Os caras correram e jogaram bem melhor hoje, né, galera? Poderia ter sido 4-0 se aquela bola do Matheus França, que bateu na trave, se ela tivesse entrado, seria 4-0. Era um placar top, né, cara? 4-0 seria legal, né? Eu só não entendi o porquê que o Fluminense está em primeiro lugar e o Flamengo em segundo lugar. Daí eu fui pesquisar. Segundo informações, é por causa de cartões amarelos. Por isso que o Fluminense, que fez 3 gols no América Mineiro, está em primeiro lugar. Por causa dos cartões amarelos. Primeiro cartão do jogo em minutos, né? Foi aquela reclamação do Gabigol, ele tomou o primeiro amarelo e depois o juiz deu outros amarelos para vários jogadores. Mas assim, eu gostei da arbitragem, cara. Eu gostei. Eu não tenho nada para reclamar da arbitragem. Vocês viram que mudaram a regra? Agora, qualquer jogador ou técnico que for reclamar com o juiz vai ser amarelado? Pois é. Só que alguns jogadores têm que aprender isso, né? Eles têm que ler a cartilha. Mudaram as regras da CBF para o Campeonato Brasileiro deste ano. Inclusive a linha de impedimento no VAR. Se as duas linhas se encontrarem, o gol será dado. Isso aí no ano passado não tinha, né? Pois é. Bacana, né, galera? Gostei também dessa novidade aí. Muito bem, cara. Dito isso, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. Amanhã, segunda-feira, teremos aqui no canal
a live de apresentação do Jorge Sampaoli. Cola aqui comigo, vamos assistir juntos, tá bom? Imagens em Full HD para você. Topzera. Agora sim, vou embora. Saudações rubro-negras. Fui!